Gênesis capítulo 11, versículos 31 e 32, assim está escrito na versão King James atualizada. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a cidade de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos caldeus. Mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, um bom dia especial aos conselheiros de embaixadores do rei e embaixadores do rei do estado de Goiás, os quais eu saldo na pessoa do conselheiro Elton Magalhães, o disser do estado de Goiás, e também estendo essa saudação a todos inscritos nesse canal. Eu chamo Rodrigo Lopes, sou membro da PIB de Dourados, no Mato Grosso do Sul, sou conselheiro de embaixador do rei e estou assumindo o disser sul-mato-grossense. Então, quero aproveitar para mandar um abraço também para os conselheiros e embaixadores do rei, do Daer Acibas, do Daer Acibanes, do Daer Pantanal, para o nosso povo querido do Mato Grosso do Sul, aquele povo especialista no churrasco e apaixonados pelo tereré. Nós queremos, com os irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus que acabamos de ler com o tema Não Fique no Meio do Caminho. Em 2004, uma grande publicidade no Brasil ficou voltada para a nação brasileira com o intuito de melhorar a baixa autoestima que o povo brasileiro tinha. Então lançou-se a campanha Eu Sou Brasileiro e brasileiro não desiste nunca. Esta campanha foi repercutida em todo o país, junto com histórias, filmes, e em todos os cantos ouviu-se o brasileiro gritar: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Todavia, através de pesquisas, tem-se obtido resultados esmagadores em que a maioria dos brasileiros se encontram decepcionados consigo mesmo por não terem alcançado os objetivos e as grandes metas da vida. E com o texto que lemos, com a ajuda do Espírito Santo, nós queremos meditar como nós, brasileiros, podemos não ficar no meio do caminho. O texto que lemos começa dizendo que Terá decidiu sair de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Segundo estudos, o primeiro fator que mais atrapalha as pessoas a alcançarem os grandes objetivos e metas da vida são as dúvidas, as incertezas. As pessoas não decidem e, por não decidirem, elas não saem do lugar em que estão, elas ficam estáticas. Não foi assim com Terá, pai de Abraão. O texto que lemos diz que ele decidiu, e isso, irmãos, deve ser o que nós devemos fazer para não ficarmos estacionados. Nós devemos decidir. Mas, como servos de Deus, não apenas devemos decidir por nós mesmos os objetivos e as grandes metas de nossa vida. A palavra de Deus nos orienta em Provérbios, no capítulo 16, versículos 1 a 3, o seguinte: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga também as intenções e Ele nos orienta. Peça a Deus e abençoe os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, na hora de você tomar as suas decisões, os planos e das metas da sua vida, busque no Senhor quais serão esses planos. Porque João, capítulo 15, versículo 3 diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois o
e sem mim nada vocês poderão fazer. Tomando a decisão, não mais ficando em dúvida, estacionado, nós tomamos o primeiro passo. E Terá fez isso, e ele então parte para o segundo passo, e é o que eu creio que deve ser o segundo passo também em nossas vidas, para não ficarmos no meio do caminho. O texto diz que ele tomou consigo Abraão, seu filho, também o seu neto Ló e a sua nora Sarai, para que nós pegamos os objetivos que com o Senhor decidimos para as nossas vidas e tenhamos um sucesso melhor. Nós temos que compartilhar isso com as pessoas que estão próximas de nós, principalmente os nossos familiares, os nossos líderes. Você que é embaixador pode compartilhar com seu pai, com a sua mãe, com o seu conselheiro, com o seu pastor. Nós, conselheiros, devemos sim fazer sempre planos para a nossa embaixada, ou como líderes da ou líderes do nosso DICER, compartilhar esses planos com os outros conselheiros, com os nossos líderes, até mesmo com o nosso DENAER. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta que é melhor ser dois do que um. Porque se um cansar, o outro ajuda a caminhar. Se um escorregar, o outro ajuda a não cair. E a Bíblia ainda diz que a paga de dois serviços é maior que a paga de um. Em Lucas, capítulo 15, no versículo Lucas 14, no versículo 28 a 32, o Senhor Jesus, orientando as pessoas de como elas deveriam fazer para segui-lo, para tomarem a decisão de seguir com ele no caminho, ele disse que quando alguém vai construir uma casa, a primeira coisa que ele tem que fazer é ver o custo que ele teria para aquela casa. Qual o trabalho ele teria para construir aquela casa, para que ao começar aquela casa, ele não parasse no meio do caminho. Ele usa também o exemplo de um rei que ao ir para a guerra, primeiro tem que contar com quem ele pode ir com ele para a guerra. E foi isso que Terá fez. Se vocês verem no versículo 27 do capítulo 11 de Gênesis, Terá tinha 3 filhos. Ele tinha Abraão, ele tinha o pai de Ló e, se eu não me engano, Naor. Porém, quando Terá decidiu sair de Ur e chegar até Canaã, apenas Abraão o apoiou, porque o pai de Ló havia falecido e Naor, o texto não diz, mas ele não teve como ajudar o seu pai na decisão que ele tomou. E muitas das vezes é assim, embaixador. Às vezes nós não poderíamos contar com os nossos pais em alguma situação, mas poderíamos contar com um irmão da igreja, ou às vezes nós não poderíamos contar com o nosso pai, podemos contar com a nossa mãe, ou com o próprio colega, mas nós devemos saber com quem poderemos contar nessa caminhada. E Terá fez isso e começou a sua viagem rumo ao seu objetivo, chegar a Canaã. Porém, o texto segue mais um pouquinho e diz: ao chegar em Harã, eles ali ficaram mortos. O texto não fala o motivo de que Terá parou ali no meio do caminho e não chegou a Canaã, mas ele afirma que ele viveu 205 anos. Olha o tempo que esse homem viveu e não conseguiu chegar no seu objetivo. E daí eu parto para o terceiro ponto, que eu creio que as pessoas não conseguem chegar aos objetivos e alcançar as metas importantes da vida, porque muitas das vezes elas desanimam no meio do caminho. A Bíblia nos diz, através do próprio Senhor Jesus Cristo, que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor nos orientou: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Ele nos orientou a ter ânimo. E muitas pessoas desanimam no meio do caminho. Nós não podemos ficar desanimados. Se nós
nos prostrarmos diante das dificuldades, diante dos problemas, se não mantermos entusiasmados, nós possivelmente pararemos. Não continuaremos na estrada. A palavra entusiasmo significa asmo de sopro, ar, e em dentro, Deus dentro. Entusiasmo seria asmo, sopro de vida, Deus em dentro. Então seria Deus dentro. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que está cheia de Deus. E eu creio que possivelmente ficou no meio do caminho, porque ele não estava cheio de Deus. Nós podemos afirmar isso com convicção se formos para o capítulo 12, quando o próprio Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, larga os deuses, e Terá tinha vários deuses, e vai para uma terra que te mostrarei. E então nós vemos que Abraão, ele faz o mesmo caminho que o pai dele havia iniciado, só que ele percorre todo o caminho e termina a carreira na terra de Canaã, alcançando chegar o objetivo e a meta que ele tanto desejava. Para isso, Deus usava de estratégias. Falava para ele: Abraão, veja as estrelas no céu, veja a areia no mar, a sua descendência será igual. Irmão, nós temos que visualizar a linha da chegada. Não tire dos seus olhos a linha da chegada. Se você tirar dos seus olhos a linha da chegada e olhar para os problemas, para a dificuldade, você também ficará no meio do caminho. E não é isso que o Senhor Deus quer para nós, meu querido embaixador, meu querido conselheiro. Por fim, quero deixar o quarto e último ponto, que eu creio que é fundamental para não ficarmos no meio do caminho. A Bíblia nos diz que Abraão, ele é o nosso pai da fé. E ao tempo todo, você vai ver Deus falando com Abraão, e o tempo todo, Abraão sendo firme e constante. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo nos orienta: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo é mais claro de nos dizer a respeito disso no capítulo 9, no versículos 23 a 27. Eu quero ler aqui com os irmãos, que diz o seguinte: faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte das suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber a coroa de folha de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós corremos para receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final, para a linha da chegada, meu irmão. Não tire a linha da chegada dos seus olhos. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Não perca nenhuma oportunidade, meu querido. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ser chamado e ter chamado a outros para entrarem nesta luta, eu mesmo não venha desanimar. Queridos, nós não podemos parar no meio do caminho. Somente mantendo animados, com os olhos fixos na linha da chegada, no grande prêmio, na coroa da justiça, é que não pararemos no meio do caminho. Como organização Embaixadores do Rei, nós temos o lema: construindo meninos para não remendar homens. E a forma que nós temos, meu querido embaixador, de que você alcance esse objetivo, são os nossos 5 ideais. Leitura da Bíblia diária. Lembra de 1º versículo de Salmo? Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos que ser meninos e homens que orem todos os dias, leem a Bíblia todos os dias. Nós temos que ser meninos que orem, conversem com Deus todos os dias. Nós temos que ser homens e meninos que façam e estudem lições todos os dias.
Nós temos que ser meninos e homens que façam as boas ações todos os dias. Quer seja num tempo como esse tão difícil em casa, mas nós temos que fazer as boas ações, o serviço real. E por último, nós não podemos esquecer que nós somos mordomos. E tudo que temos é do Rei. O nosso tempo, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles são do Rei. Nós devemos fazer tudo por Ele e para Ele. Eu espero, querido embaixador, que com essa palavra você possa não ficar no meio do caminho como Terá, mas como Abraão, nosso pai da fé, se complete a carreira e seja também um homem de fé. Eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, nós não queremos ficar no meio do caminho. Precisamos do Senhor para tomarmos as decisões certas, andarmos com as pessoas certas, também nos enchermos de Ti para sempre estarmos entusiasmados e nunca, Senhor, desfalecer no meio do caminho. Ajuda-nos a sermos firmes e constantes, criar bons hábitos, para que em todos os lugares que formos, nós possamos tocar as pessoas através das nossas ações no dia a dia. Abençoe, eu lhe peço em nome de Jesus, o Discerto Goiás, com todos os discertos do Brasil. Nos ajude, com todos os demais conselheiros, a fazer um serviço melhor a Ti. Abençoe os embaixadores do Rei e todas as suas famílias. Coloque no coração de cada menino os objetivos certos e lhes dê, Pai, condição para conseguirem chegar às metas e aos objetivos, e que neles, na hora da chegada, na hora da vitória, eles lembrem de Ti e glorifiquem o Teu santo nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, na Organização Embaixadores do Rei. E pedimos essas bênçãos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei.